Bom dia, bom dia, bom dia! Para você que está chegando agora com aquela vontade louca de ter uma aula de física, ó, uma musiquinha para a gente animar. Nem começou ainda. Ah, esse toquinho você ama, eu sei, ó. Quen, quen, quen. E aí, meu povo? Como é que vocês passaram esse feriado? E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram? Ah, tô bom demais, Ananda. Tô bom demais, Cadu. Aliás, poderia estar melhor, né? Porque vou contar um negócio para vocês aqui pra gente começar a aula. Vocês sabem que o Titi tem um site, né? italovector.com.br. E ele, por volta ali do dia 20, ele foi invadido por um povo da Rússia lá, velho. Sério mesmo. Você tentava entrar e caía num site Flotovest na Rocha na Rua. E aí, quando foi sábado, né? Falei, agora no feriado eu vou conseguir arrumar. Consegui, arrumei. Só que aí eu não sabia, né? Que esse trem não mancha tanto dos Paranauê, né? Tô assim na tora, descobrindo. E aí eu tinha que mudar um arquivo lá, não sei das quantas lá, e não mudei e perdi de novo o site. Mas hoje estou de novo tentando arrumar. Fé em Deus que vai dar certo. Amém, irmãos? Amém. Então, Emilai, também não dormiu o suficiente. Vou ser sincero para você, viu? Olha, eu acho que mais uns 3 dias aí seria bem interessante nessa semana. Isso que teve semana do saco cheio, semana retrasada, né? Mas tudo bem. Valeu, John. Vai dar certo. Meu povo, minha pova, eu quero saber de vocês. Eu queria fazer uma revisão com vocês, resolvendo as questões de associação de resistores em série e paralelo. O que vocês acham? Topam? Se não te, se vocês falam, não, professor, tá de boa demais, aí eu vou para frente, eu vou fazer associação mista. Ah, então, olha, com essa animação, vamos embora. Gostei de ver. Então, olha só. Vamos comigo aqui, então. Ó. Então, eu vou colocar aqui aulas e lista de exercício, eletrodinâmica, associação série. Vou fazer a associação em série primeiro, depois a gente faz a associação em paralelo. Pronto. Prontovski. Vou compartilhar a tela. Fiz aquela lista sua e estava fácil. Ou errei, pensei que estava acertando. É fácil mesmo. São questões mais simples, Ananda. Tá? E são essas questões aí que são a base, iguais. São, assim, parecidas, idênticas. Muito próximas, mesma coisa. Da prova, entendeu? Ah, professor, então eu estou entendendo agora a minha vida. Então, olha só. Fala o seguinte: a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 e 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? Gente, olha só, vou escrevinhar uns trem aqui. Ele quer saber a queda de tensão, ó, nesse resistorzinho aqui, bebê, ó. Se eu chamar isso aqui de U1, ah não, professor, faz bonito isso aí. Tá bom, não precisa danar comigo, ó. Vou chamar isso aqui de U1. E esse aqui é o U2. Professor, é uma associação em série. Então, eu sei, porque você falou pra gente, que se eu somar aqui, ó, U, que é o total, né, vai ser U1 mais U2. Ou seja, 220 é igual a U1 mais U2. E ele quer saber o U1, professor. Como é que eu vou fazer isso? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você não sabe qual que é a principal característica da associação em série? Professor, é a corrente, ó. A mesma corrente vai passar em todos os elementos. Olha que lindo. Olha, ai, tá passando, professor. Ui, tô sentindo. Calma, segura sua emoção. Então,
A fonte, ela enxerga como sendo, tipo assim, ela não fala assim, esses 220 volts aqui, ó, a fonte, a pilha, né? Ele não fala assim, ó, corrente, o resistor de 10 ohms, você é especial para mim, eu vou te mandar uma corrente especial. Não, ela fala o seguinte, olha, gente, eu vejo com meu olhinho que vocês dois podem ser substituídos por um só de 110 volts, que é a resistência equivalente. Então, na minha cabeça, a resistência de vocês vale 110 ohms. Quer dizer, eu falei volts, né? Tô doido. Então, com esses 110, eu consigo mandar uma corrente de tanto. E vocês se viram. Então, é mais ou menos assim, ó. U é igual a resistência equivalente vezes I. 220 é... Quanto que é a resistência equivalente, professor? 110 vezes a corrente total. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso vai dar 220 dividido por 110. Professor, isso costuma dar 2 amperes. Ou seja, eu descobri aqui, ó, que vai passar 2 amperes aqui, ó, professor. Então, os 2 amperes, teacher, eles passam tanto aqui embaixo quanto aqui, ó. 2 amperes. Aqui. Ah, professor. E aí eu vou até apagar isso aqui, ó. Só para não dar BO para você entender melhor. Ô, Jesus. Aí, pronto. Tá vendo? Ah, professor, então a corrente, a gente primeiro faz a associação equivalente, professor, para achar a corrente total? Agora que eu achei a corrente, professor, eu acho esse 1, não acha? Acha. E como que eu vou fazer isso, teacher? Uai, é só você multiplicar, ó, o 10 vezes 2. Ah, é, professor? É, porque eu te mostrei que a queda de tensão em cada resistor, ó, U1, vai ser R1 vezes a corrente I. Ah, e o U2, professor? Se ele tivesse pedido o U2, vai ser R2 vezes I? É. Ah, então vamos fazer esse negócio então, ó. Então, o U1 vai ser simplesmente, qual que é a resistência dele, gente? Professor, é 10. E a corrente? 2. Ah, professor, isso aí dá 20 volts. E se eu quisesse também do U2? Uai, professor, então você vai pegar, ó, o U2 é a resistência aqui, ó, 100 vezes a corrente I, que eu descobri que é 2. Ou seja, o 2 deu, opa, 100 vezes 2, não é 200 não, jumento. 200 volts. Galera, se eu somar os dois, não vai satisfazer essa equação aqui, ó, não deu 220? Verdade, ou seja, tá tudo certinho. E aí eu queria saber de vocês, dúvida até aqui? Alguém não entendeu? Quer que explica de novo? Eu vou até colocar assim, ó, para você poder tirar print, porque eu sei que vocês gostam, ó. Inicialmente, calculamos a corrente total. Pronto, agora ficou bonito, né? Ó, vou pôr uma letrinha menor aqui, tchan, pronto. Dúvidas? Questionamentos? Olha só, tem um povo aqui falando, a Ananda tranquilo e a Amanda também falando tranquilo. Pessoal, sem dúvidas, se vocês não participarem, eu vou dar matéria nova. Pronto, falei. Sem dúvida. Então tá bom. De buenas. Alguém está copiando? Posso apagar? Tem alguém copiando, Liz? Pode prosseguir. Então, vou apagar aqui, tá bom? Vou limpar todos os desenhos. Vamos para essa questão 2, maravilhinda. Ó, fala o seguinte: dois resistores de resistência 5 e 10 ohms são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. Professor, o primeiro passo é desenhar? É.
Ah, não, professor, não gosto de desenhar, não, mas é importante para você entender. Na hora que você tiver fera das pistas, assim, ó, aí você, beleza, né? Tchan. Pronto. Na hora que você tiver assim, legal, mas enquanto não tá, vamos fazer os desenhos, tá? Tá bom. Então, ó, vai passar a corrente aqui, tchururu, tchurural, né? Aí ele fala o seguinte, ó, o R1 vale 5 ohms. Professor, por que você não fez aquele símbolo zigue-zague? Porque aqui não dá para fazer, né? Mas, assim, você vai ver encontrar sempre esse zigue-zague. É porque senão sai feio. Eu não gosto das coisas feias. Senão você vai me criticar. Podia, assim, ó, né? Aí fica mais feio, né? E pode representar assim também. Ah, então tá bom. Ele vale 5 ohms. Ó, vou aumentar a linha dele para ficar R1 igual a 5. R2 igual a 10 ohms. Aí ele fala o seguinte, ó. Em um circuito de tensão, a tensão medida nos terminais do R1 é igual a 100 volts. Ou seja, gente, aqui, nesse carinha aqui, ó, a queda de tensão dele, bebês, é 100 volts, ou seja, ele consome 100 volts. E aí ele fala para a gente o seguinte, ó, nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão igual a R, eu vou achar a corrente. Então, tá bom. Então, olha só, 100 é igual a 5 vezes a corrente I. Gente, quem está multiplicando passa dividindo, professor. Então, isso aqui vai ficar 100 dividido por 5, que costuma dar 20 amperes. Então, tá bom. Uma vez achada a corrente, que ele achar também, uai, professor, agora a gente consegue achar aqui, ó, o cor de verdinho, ó, o 2. Ah, é? É. Porque olha só, teacher, vai ficar o 2 é igual a R2 vezes I. Ah, então esse U2 vai ser a resistência aqui, ó, que é 10, vezes a corrente que a gente acabou de achar, 20. Ou seja, U2 igual a 200 volts. Professor, eu nem precisava fazer essa conta, porque olha só, se a corrente é a mesma, se eu dobrei o valor da resistência, eu vou dobrar a tensão também. Beleza, tranquilo. Dúvida? Questionamentos? Então, copiar, quer dizer, vou limpar aqui, tá? Alguém não copiou? Posso limpar? Por incrível que pareça, eu achei isso mais fácil que o primeiro, mesmo que tenha sido a mesma coisa. Que legal, Ananda, porque normalmente, como não está desenhado, normalmente tem uma dificuldade maior, né? Legal. Então, significa que você está com uma boa habilidade, assim, de imaginar as coisas aí. Bom demais. Fico feliz. Pessoal, posso apagar? Vou pagar. Nine, nine. Opa, alguém mais falou aqui? Vai que alguém. Pode. Nine, nine, nine. Olha esse aqui, ó, gracinha, meu Deus, o 3. Fala o seguinte, ó. No circuito abaixo, temos uma associação de 4 resistores sujeitos a uma determinada DDP. Determine o valor do resistor equivalente. Gente, facinho demais, né? Lembra do macete? Lembra, professor? Série só soma série. Então, nesse caso aqui, ó, a resistência equivalente, basta fazer a soma 10 mais 15 mais 30 mais 45, professor. Isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 45 mais 40, 10 mais 15, 25, mais 30, 55, mais 45, 100 ohms. Opa!
Aí, tinha saído errado. Tranquilo, né? Vou seguir, tá? Vou limpar aqui e já vou seguir. Esse aqui é muito basiquinho. Professor, vai ter um exercício bom aí, não? Vai. Olha só, esse aqui é mais interessante, o gênio. Tem um 5 também. Olha o 4, ó. Os pontos A e B da figura são terminais de figura. Não tem, né? Que maravilha. Os pontos A e B são os terminais de associação de três resistores equivalentes. Associação de três resistores, ó. 1, 2 e 1, 3 e 5. Estabelece entre A e B uma DDP de 18 volts, determine a resistência equivalente dos pontos A e B e calcule a intensidade da corrente em cada resistor. Então, mais uma vez, o que eu te indico fazer? Faz o desenho. Ó, tá aqui. Aí a gente vai colocar aqui, ó, os pontos, né? A de amor, B de birosca. Ó, vou colocar aqui o ponto A de amor, B de Brasília, C de Currutela. Então, olha só, tá aqui o A, o R1, tá aqui o R2 e tá aqui o R3. Pronto. Então, o R1, a gente sabe, professor, que vale 1 ohm, 1 ohm. O R2, que eu vou colocar aqui, vale 3 ohms. E o R3 vale 5 ohms. Professor, preguiça de desenhar, eu sei, mas é importante nesse momento, já te falei. Então tá bom. Então, olha só, a mesma corrente I vai percorrer todos os resistores, né? É a mesma corrente. E aí, professor? E aí que ele está te dando aqui, ó, de uma forma implícita, por isso que eu vou desenhar de outra cor, e mais fininho, de uma forma implícita, ele está falando o seguinte, ó, se A e B, a tensão entre A e B é 18, então ele está falando o seguinte, ó, é porque é como se eu estivesse ligando um circuito aqui, cuja DDP é, ó, faz aqui, ó, chural. Aí, tá vendo? É 18 volts. Ah, professor, então ele está me dando o UAB, né? É. Ah, e aí essa corrente vai fluir, né? Do maior potencial elétrico para o menor. Professor, isso aqui tudinho eu consegui imaginar, só com isso aí que ele está falando enunciado? É, mas e se eu não imaginasse que tem um circuito aqui? Não tem problema? Não, você imaginaria que ele está ligado aqui, ó, nesses polos aqui, ó. Aqui vale 18 volts. Ah, entendi. Então tá bom. Então, olha só, a gente sabe que a resistência, para achar a corrente total, você sempre vai ter que fazer o quê? A resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser 1 mais 3 mais 5, que costuma dar 9 ohms. Então, é como se eu tivesse um circuito equivalente, né, professor? É. E esse circuito equivalente, ó, vale uma resistência total de quanto? De 9. Ah, entendi. É um resistor só, né, professor? De 9. É. E aí, o que eu faço agora? Agora você vai fazer que U é igual a R vezes I. Ou seja, o U vale quanto, meu povo? Ué, professor, vale 18. 18 é igual a 9 vezes I. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 18 sobre 9 vai dar 2 amperes. Beleza, professor, achei a corrente. E agora? Ele quer... acabou, né? Porque ele queria, ó, determine a resistência equivalente. Então, a letra A. Letra A foi essa aqui. E a letra B, achar a corrente. É isso. Professor, mas é facinho demais. É. Agora, só fica fácil quando você faz o desenho e visualiza, né? Quando você não faz, não visualiza, aí é mais chatinho. Dúvida até aqui, gente?
Não? Então tá bom. Posso apagar os desenhos? Então tá bom. É a mesma DDP? Não, Ana Clara. Aí o que acontece? Cada um desses resistores vão consumir uma DDP. Olha só. Aí tem como calcular elas. Boa pergunta que você fez. Olha só. Então, vou fazer aqui, ó, de verdinho, tá? Ó, esse aqui vai consumir uma tensão U1, esse aqui uma tensão U2 e esse aqui uma tensão U3. Sério, prof? É. Professor, e como é que eu vou calcular esse negócio? Aí você lembra que eu te falei o seguinte: olha, gente, para você calcular a queda de tensão em cada resistor, o 1 é R1 vezes I. Ah, igual a gente fez na outra questão, né, professor? É. Então, o 1 vai ser R1, 1 vezes a corrente, que é 2, ou seja, 2 volts. Então, dos 18 volts, 2 volts foram consumidos aqui. Então, antes de passar por ele, eu tinha 18 volts. Agora, né? Depois eu vou ter quanto? Uai, professor, agora é 18 menos 2, ou seja, 16 volts. Ah, e aí dá para fazer para os demais, professor? Dá. Que massa. Pois é. Chama-se física e é Hakuna Matata. É lindo. Então faz só o outro aí para eu ver, professor. Ó, o 2. O 2 é R2 vezes I. Então, o 2 e o 2 vai ser 3 vezes 2, ou seja, isso deu 6 volts. Professor, então, agora, depois desse carinha aqui, eu não tenho mais 16 volts. Eu tenho 16 menos 6, que vai ser 10 volts? É. Ah, e esse último, com certeza, vai consumir os últimos 10 volts aqui do circuito? É. Vamos ver? Ah, vamos. Então, ó, o 3 vai ser R3 vezes I. O 3 vai ser a resistência 5 vezes a corrente, que é 2, ou seja, o 3 quer dizer, dá 10 volts. Se eu somar 10 mais 6 mais 2, deu os 18 que eu tinha no início. Beleza, Ana Clara? Entendeu? Jura, juradinho? Jura, juradinho. Posso apagar, meu povo? Fazer a última question? Ah, professor, pode. Ninguém fala nada, mas eu vou parar de fazer revisão, viu? Vocês não falam se pode apagar ou não? Uma pessoa muito sensível hoje. Olha só, o 4, oh, perdão, o 5. O 5, vamos fazer aqui, ó. A figura mostra dois resistores num trecho de circuito. Sabendo que a corrente I é igual a 2, e o U vale 100 volts, calcule a resistência R. Então, olha só. Aqui, ó, ele não mostrou, mas a gente entende que está passando aqui uma corrente. E essa corrente vale quanto? Uai, professor, ele falou aí, ó, valem 2 amperes. 2 amperes. Aí, pronto. Essa é a corrente que está passando. Tá bom. E agora? Professor, ele falou que o U vale 100. Ó, isso aqui, ó, é igual a 100 volts. Então, é só fazer, ó. U é igual a R vezes I. URI. U é igual a R vezes I. A tensão é 100. A resistência é o que nós queremos. E a corrente, a gente viu que é 2. Ou seja, R é igual a 50 ohms. Professor, as questões de vestibulares são simples assim? Não. Essas aqui são que eu peguei de livro, ou eu mesmo montei, que é o passo inicial, porque a associação não é coisa simples de se entender.
Então, eu não posso já ir chegando com força. Eu vou, né, de boa, com calminha, né? E agora, nós vamos fazer a listinha de associação em paralelo. E aí, gente, aí a partir de agora, né, quando a gente tiver entendido associação em série, associação em paralelo, aí sim a gente vai para exercícios mais complexos. Mas por hora, o que eu vou cobrar de você também em prova são exercícios simples como esse, tá bom? Ah, volto. Amanda, deixa eu fazer de novo. Ó, você tem a corrente que vale 2 amperes, que eu apaguei. Ah, ainda bem. Tchau. Por nada. Vou limpar aqui. Vou fechar esse. E vou fazer esse. Jordana, eu acho que nessa prova de hoje, você só tem que saber essas fórmulas, ó, que U é igual a R vezes I, né? Show. Vou até colocar aqui, ó. Vamos ver quais são as fórmulas. Para a prova de hoje, você vai ter que saber o básico de resistência, que U é igual a R vezes I, ou a resistência, né, é igual a U sobre I. Também pode pensar dessas duas formas, né? E com essa, aí você tem que saber a ideia, né? A ideia de que a associação em série, a resistência equivalente vai ser a soma, né? Ó, então, a associação em série. O que eu preciso saber? Que a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 até o último resistor Rn, né? Um resistor qualquer. E que cada resistor provoca uma queda de tensão. Então, U1 é igual a R1 vezes I. E isso vale até o último, né? O N é igual a Rn vezes I. Por que eu não variei o índice aqui da corrente? Porque a corrente é a mesma. Já aqui na associação em paralelo, aí eu preciso saber que a resistência vai ser um pouquinho diferente, né? Se eu tiver dois resistores, aí o que eu faço? Produto pela soma, professor. Aí, ó, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 sobre, ó, R1 mais R2. E aí eu venho e coloco aqui, né, o nosso negocinho. Tcharam. Tá. Outra coisa que eu preciso saber que se eu tiver três ou mais, aí eu vou fazer o inverso da soma, né? Um está para a resistência equivalente, assim como, ó, assim como não, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ixi, aqui não vai caber. Até Aí eu vou pôr 3 pontinhos para você ver que continua, tá bom? Né? Aí eu vou vir aqui e vou colocar os denominadores. Tchuf, tchuf e tchuf. Tá. E se as resistências forem iguais, né? O que eu vou fazer? É só pegar o R e dividir pelo número de resistores, né? E a corrente I1 vai ser quem? Vai ser U, porque aí a tensão é igual, né? U sobre R1. Tá? Então, é essas formulazinhas aqui. Dúvida, Jordana? Nada. Então, olha só. Se alguém quiser tirar um print aí, fica lá vão ter. Posso apagar? Para a gente fazer esse exercício?
Então, tá bom. Vou limpar aqui. Aí ele fala o seguinte, esse primeiro. Na figura abaixo, temos um circuito. Opa. Ah, tá. Formado por 3 resistores em paralelo. Determine o valor da resistência R e da corrente I. Então, agora já começou a ficar mais interessante. Olha só, gente. Esse primeiro aqui, ó. Você sabe que a corrente, eu te falei, né? Que a corrente elétrica, ela vem aqui, aí chega nesse ponto que é o nó. Por que que chama nó? Qual que é a brincadeira? Nó! Vamos separar, né? Então, ó, separou. Aí, o que que acontece? Aí veio uma parte da corrente para cá, que eu não sei quanto que é. Veio 0,3 para o meio e veio I para baixo. Também não sei quanto que é. E ele pediu para a gente achar esses valores, justamente, de R, que é aqui em cima, e do I, que é aqui embaixo. Então, ó, o que, que ele está pedindo para mim, professor? Ele quer que você calcule aí o valor dessa resistência e o valor dessa corrente. Mas, uma coisa a gente sabe é que todos os resistores partem desse nó e chegam até, então, que eu vou chamar de A de amor. Vou colocar aqui bonitinho, né? Ó, letra A de amor. E chegam nesse outro resistor aqui, B de birosca. É, professor, sei. Então, você concorda comigo que é uma associação em paralelo? Por quê? Porque todos estão submetidos à mesma DDP, à mesma tensão UAB? Ué, professor, concordo. Você falando assim, até que faz sentido. Ó. Então, eles estão em paralelo. Ah, professor, quando eles estão submetidos, quando tem divisão na corrente e estão submetidos à mesma tensão, aí é uma ligação, né, uma associação em paralelo? É. E se eu sei que a tensão é a mesma, com esse dado aqui, ó, com esse carinha, gente, ó, eu consigo achar a tensão total, o AB. Ah, é verdade, professor. Então, olha só, ó, o AB é igual a R2 vezes I2. Professor, como é que você está fazendo? Ah, eu vou chamar esse aqui, ó, de R1, esse aqui de R2, esse de R3. Pode chamar o que você quiser, tá? É só para diferenciar. Então, ó, o AB vai ser a resistência que ele me deu, 0,3, vezes a corrente... Opa, a resistência é 20, desculpa. 20 vezes a corrente, que é 0,3. Professor, então deu 6 volts. Então, você está me dizendo que é 6 volts em todos eles? É, porque todos estão saindo do nó A e chegando no nó B. A ligação em paralelo mantém a mesma tensão. Ah, então agora vamos calcular primeiro a resistência? Então vamos. Ó. Ou melhor, vamos calcular a corrente, o I, ó, para Izinho. Como é que eu vou calcular esse Izinho, professor? Ó, eu vou chegar esse cara aqui para cima, vou chegar esse aqui também, e nós vamos fazer ele, ó. Então, eu sei que aqui embaixo, ó, nesse último, o 3 é igual a R3 vezes I. Então, quem está multiplicando vezes 3, né? Só que no caso aqui, professor, não é o 3, é o AB. Então, quem estava multiplicando passa dividindo. Aí eu chego naquela fórmula que eu passei há pouco para vocês, ó. A corrente vai ser a tensão sobre a resistência. Tá bom, professor. Então, como é que vai ficar esse negócio? O I3 é o Izinho, é o que a gente quer achar, não é? É. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou já tirar esse nomezinho aqui, ó. Vai ficar só Izinho, tá? Ah, tá. Aí, pronto. Então, vai ficar assim agora, ó. Izinho quanto que vale a tensão? Professor, nós calculamos agora, ó, 6. Quanto que é a resistência? Uai, professor, é 15. Gente, 6 dividido por 15 dá para simplificar por 3, não dá? Ué, professor, dá? Aí vai ficar 2 dividido por 5. Então, 2 sobre 5 dá 0,4. Ah, professor, mas eu não acredito muito em você, não. Faz assim, ó. Pega a calculadora aí, porque hoje eu tô... Nossa, hoje eu tô com a cabeça doendo demais. Esse feriado foi bom demais, fiquei legal. Ah, deu mesmo, 0,4, agora você falou. Pois é, não minto para vocês, não. Então, a corrente deu 0,4 amperes. Tá, professor, e agora? Parece que tem alguém me chamando aqui, peraí.
Em série, a corrente é a mesma. Sim, e em paralelo, a tensão é sempre a mesma, tá certo? Certinho, Ananda. E agora, gente, como é que eu vou achar esse carinha aqui, ó, para o resistor R, ó, para R? Uai, professor, I1 é igual a UAB sobre R1. UAB eu sei que é 6. Eita, professor, agora danou, hein? Porque eu não tenho a corrente. Como é que eu vou achar o valor da resistência? Aí, você vai ver que ele deu, ó, a corrente total. Ah, professor. Então, se ele deu a corrente total, significa que é o seguinte, ó. Se eu somar I1 mais I2 mais I3, tem que dar 0,8, né? É. Então, I1 eu não sei, mas o I2 aqui, ó, 0,3, professor. E o I3 aqui, ó, eu acabei de calcular, 0,4. Ah, professor, isso tudo é igual a 0,8. Ah, professor, então aí de cabeça, ó, I1 vai ser 0,1 ampere. Agora eu consigo fazer, né? É. Porque olha só, vai ficar 0,1 é igual a tensão, que é 6, dividido pela resistência R1. Professor, quem está dividindo, passa multiplicando. Então, isso aqui, meu filho, vai ficar assim, ó. R1, ó. R1, ó. 0,1 vezes R1 é igual a 6. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, R1 vai ser 6 dividido por 0,1. Professor, 6 dividido por 0,1 costuma dar 60 ohms. Nossa, professor, mas será que esse resultado está certo? Porque olha só, esse cara aqui é 15, 20, 60, é muito grande. Mas faz sentido, porque olha só, a resistência aqui é 4 vezes menor e, portanto, a corrente é 4 vezes maior. Porque, olha só, você viu, você calculou, você conseguiu achar que a corrente aqui vale 0,1 ampere, não é? É. Então, faz sentido, ó. Aqui, 0,1 vezes 60 deu 6. E 0,4 vezes 15 também vai dar 6. Ah, professor. Então, é igual você fala, né? Quando a resistência vai aumentando, ó, você colocou para a gente o seguinte, ó, U é igual a R vezes I. Se a tensão é a mesma, professor, vou até dar um espacinho aqui para ficar mais bonito, ó. É igual a R vezes I. Então, se a tensão elétrica é a mesma, quer dizer que quanto maior a resistência, menor a corrente. E quanto menor a resistência, maior a corrente, né? É. Você vê que a resistência aqui, ó, a gente viu que deu 60 ohms. Ó, se eu pegar 60 vezes 0,1, vai dar os mesmos 6 que 0,3 vezes 20 e que 0,4 vezes 15. Qual que é o efeito que está acontecendo aqui, então, professor? Está acontecendo que a resistência diminuiu, né? Então, a corrente, o que ela fez? Aumentou. Ó, 0,1, 0,3, 0,4. Ah, tá. Ficou meio carregado, mas vocês conseguiram entender o exercício, gente? Dúvidas? Questionamentos? Objeções? Julinha, ficou com dúvida? Vamos de novo, então? Olha só. Se bem que agora a aula está acabando, né?